Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano e hoje eu gostaria de dar uma dica para você de como que a gente pode criar um sleep function em JavaScript. E a primeira coisa que eu também quero dizer para você é que esse sleep function vai ser um pouquinho diferente, tá? Então, vai ser uma função que vai pausar o código, mas entre aspas, tá? Então ele não vai parar efetivamente o código, como acontece em outras linguagens, tá? Então se você for utilizar, por exemplo, o sleep em PHP ou em Java ou em qualquer outra linguagem que é síncrona, o sleep ele vai parar aquela linha de código. E a gente não pode fazer isso com JavaScript, então não seria uma boa prática a gente fazer isso em JavaScript. Para poder exemplificar isso, eu criei uma estruturinha aqui em HTML, tá? Então, para a gente ilustrar um caso de uso, basicamente eu criei alguns estilos aqui, que é um box cinza, que é esse aqui, e tem um box que está ativo, que é com essa linha vermelha, e 6 divs aqui com o class box e uma delas ativo. Já que a gente vai fazer isso aqui funcionar, eu só queria mostrar para vocês uma coisa antes, tá? Então imagina o seguinte, que eu quero criar aqui uma função sleep, tá? E qual que é o detalhe aqui? Eu vou criar ela da seguinte forma. A função sleep eu passo um time para ela e ela retorna uma nova promise. Tá? Então ela vai ter um formato mais ou menos assim. E essa promise ela vai ser resolvida, tá? Depois de um set timeout. E a gente vai chamar a função que a gente passou aqui, né, no resolve. O resolve, aliás, a gente vai chamar o resolve depois que o tempo que eu defini aqui no set timeout foi executado. E qual que é o tempo total? Time. Tá? Então, a gente vai chamar essa função depois de x tempo. Se a gente quiser testar essa função, a gente pode chamar ela aqui sleep, 1000 aqui, milissegundos, e chamar aqui then. Vamos criar uma função aqui, console.log, chamou, por exemplo. Então vamos testar aqui, F5, depois de um segundo, chamou. Tá? Então, qual que é o detalhe? Ao invés de a gente fazer assim, o que a gente poderia fazer? A gente poderia criar, por exemplo, uma função anima, que é uma função async, e aí eu posso fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Console.log, olá, sleep 1000, e aqui eu vou usar o await. Então vou esperar aqui por 1000 milissegundos e vamos agora colocar console.log depois de 1000 milissegundos, e agora eu vou chamar de novo aqui o anima ao invés de chamar o sleep. Tá, vou chamar o anima só para a gente ver o que acontece aqui. Então, olá, depois de 1000 milissegundos, ele chama esse cara aqui. Qual que é o detalhe? Dessa forma aqui parece muito com as linguagens síncronas, né? Então, se a gente fizer o código dessa forma, parece muito com as linguagens síncronas. Porém, ele é assíncrono, tá? Então, uma função async await, tá? Uma função async, na verdade, e quando a gente está utilizando async await, o async em si, ele é um açúcar, vamos dizer assim, ele retorna também uma promise. Então, eu poderia fazer isso daqui, fim, por exemplo, olá, depois de 1000 milissegundos, e fim. Então, como uma função com async aqui, ela é uma promise também, fica mais fácil a gente entender que isso aqui é assíncrono. Então, na verdade, eu não estou parando a linha principal aqui do meu navegador. Então, está tudo bem, eu não estou atrapalhando a performance do JavaScript, porque eu estou usando o event loop, eu estou usando tudo que vem por direito aqui no JavaScript. E olha só que legal que a gente pode fazer. A gente pode fazer algo nesse sentido aqui, ó. Constructive igual a document.getElementsByClassName, active. E aí o que a gente pode fazer? Posso pegar a posição 0 aqui, active.classlist.remove, active. Então eu tiro o elemento ativo dali, posso dar um sleep e depois eu posso adicionar o ativo de novo, por exemplo. Tá? Então, active.classlist.add active. Então olha só o que pode acontecer aqui. Olha que legal, ele pisca, né? Depois de um segundo ele volta a colocar o ativo. Ou ainda, eu ainda posso fazer isso aqui. Eu posso pegar esse cara e fazer o seguinte. Vamos tirar aqui o ativo. E a gente pode fazer o seguinte. A gente pode pegar
fazer aqui um for. Vamos pegar todos, né? Então, todos os elementos, document.get elements by class name, box, for let i igual a 0, i menor que all.length, i mais. Fiz isso, o que eu posso fazer? Eu posso checar se eu tenho algum cara aqui que está ativo. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui se active.length for maior que 0, então porque tem alguém ativo. E aí o que a gente vai fazer? Na posição 0, a gente remove a classe ativa. O que mais que a gente vai fazer? A gente vai pegar o item na posição i, .classList, e a gente vai dar um add active, vou dar um sleep em 1000 e vou dar um await aqui nele. Tá? Então, basicamente eu tiro se tiver um ativo de alguém e passo o ativo para o i. Vamos ver como é que fica. Olha lá que legal. Então eu consigo fazer uma animação só utilizando essa ideia aqui. Tá? Então, só utilizando o sleep como uma função utilitária para isso. Tá? Então, sim, é possível a gente criar uma função sleep. Obviamente, ela não é a função sleep igual a gente vê em outras linguagens, porque ela não está travando a trilha principal, a thread principal, né, a linha de execução principal. Isso é bastante importante, tá? Para a gente não atrapalhar a performance do JavaScript, porque se a gente fizesse isso, a gente ia travar o browser. Tá? Então, seria equivalente a gente colocar um alert aqui dentro. Né? Então, se você coloca um alert aqui, ó, alert 1, olha o que acontece. Enquanto... Opa, aliás, eu coloquei errado. Porque ele não apareceu. Apareceu agora. Enquanto a gente não consegue, não clicar ali, ele não vai parar. Na verdade, ele está aqui, né? Está no lugar errado. Mas qual que é o detalhe? Vamos colocar ele aqui, ó. Reparem que não vai piscar, ó. A tela está parada, a tela está travada. Só depois que eu dou um OK que ele vai. Se a gente faz isso com o JavaScript, a gente matou a performance do JavaScript, tá? Então esse sleep aqui, ele é muito mais amigável aqui com a engine do JavaScript, porque ele está jogando no event loop utilizando aqui o setTimeout. Tá? Então é uma possibilidade que a gente tem de usar um sleep em uma função async-await, então de uma forma que parece mais aqui um código síncrono, e a gente consegue fazer bastante brincadeiras com aqui. Tá? Então a gente poderia fazer um boxezinho desse ficar piscando e algo desse tipo. Então, eu quis trazer um exemplo onde a gente poderia utilizar o sleep aqui também, só para vocês terem também uma ideia aqui. Bom, pessoal, é isso a dica de hoje, como fazer um sleep aqui totalmente JavaScript friendly, né? Então ele não vai matar o event loop. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, comentar, mandar para um amigo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, também clica no sininho para receber sempre nossas últimas novidades aqui no YouTube. Além disso, não deixe de seguir a gente no Facebook, de curtir a página nossa no Facebook, seguir a gente no Instagram e também no Twitter, tá bom? É tudo só DevPleno, tá? É só procurar DevPleno aí ou Túlio Faria no Twitter. E eu vejo você num próximo vídeo. Até mais!